Depois de refletir e pensar sobre as bem-aventuranças, essas felicidades ou essas características de alguém que é bem-sucedido no reino, que se torna súdito de Jesus e passa a ser seguidor daquele que é não só mestre, mas também é o Messias, o Rei. A pergunta é como é que essa realidade do projeto do reino vai fazer qualquer sentido. Aliás, é até um pouco estranho a gente pensar, especialmente nos nossos dias, quando a gente está sempre pensando em descentralização de poder, pensando numa realidade mais democrática e popular. Que sentido faz pensar em rei e qual é a ideia por trás desse elemento? Nós vamos observar na própria teologia bíblica que a ideia de um rei que vai aparecer, conforme nós mencionamos, na realidade do período de Davi e de Salomão, essa ideia, na verdade, ela tem um início lá no começo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, a ideia do texto bíblico é que este homem deve dominar a criação. Esse domínio não envolve qualquer atitude de opressão, de destruição ou qualquer ideia negativa. A ideia que nós temos é de manter o mundo debaixo do domínio divino. Estabelecer o reinado de Deus sobre toda a criação. O ser humano deve funcionar como um corregente, alguém que está, vamos assim dizer, sendo governante junto com o próprio Deus, submetendo toda a criação ao próprio Deus, cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos ver que quando o ser humano rompe com Deus, a ruptura que é expressa no relato da queda em Gênesis 3, multiplicam-se poderes subversivos, que nós vamos ver nos grandes impérios do mundo antigo, que são poderes teologicamente, vamos dizer assim, fundamentados. Eles têm uma legitimação religiosa e a realidade desses poderes subversivos contra Deus é de opressão e de dominação. Quando nós pensamos no rei que pertence a Deus e governa em nome de Deus, a ideia é diferente. Quer ver um exemplo disso? Se a gente pensar num rei, dificilmente nós vamos ter em mente o que o Salmo 72 vai nos apresentar. Em todo o Saltério, nos seus 150 salmos, 2 salmos são ligados diretamente à figura de Salomão, o Salmo 72 e o Salmo 127. Quando então nós olhamos com atenção para esse Salmo 72, esse salmo ligado a Salomão, é interessante demais observar que o foco do salmo é que o rei existe exatamente para servir o povo. Se espera desse rei que tenha um governo, claro, que dure para sempre, se espera desse rei que tenha um governo que chegue de mar a mar, isso já evoca essa plenitude e amplitude da expectativa desse rei no futuro. Mas o rei deve trazer justiça, ele deve garantir a prosperidade, o bem-estar de todos e especialmente, como vai focalizar o verso 4, ele deve defender o povo, aqueles que são oprimidos, de todos aqueles que tentam de alguma maneira prejudicá-los e fazer qualquer tipo de mal. Então, a ideia é que esse rei vai garantir a justiça, e vai garantir a ordem, e vai garantir a equidade e a paz. Então, nesse sentido, a ideia de governo, que às vezes já está contaminada com a ideia de domínio perverso e opressão, tem um outro fator, e aí nós vemos essa realidade do reino. Mas como nós vemos, a lógica do reino
conforme Jesus é diferente. Ela não vem pela força, ela não vem por o domínio de estruturas, ela vem por uma mudança interna daqueles que entram em contato com essa atitude, postura e perspectiva fascinante do próprio Rei que é Jesus. E depois de descrever toda essa realidade das bem-aventuranças que são, vamos assim dizer, as armas de conquista do reino, nós vamos encontrar esse trecho que vai agora do versículo 13 a 16 e que começa dizendo logo no início: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus prossegue. O verso 14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca a candeia no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E assim o texto vai prosseguir, chegando até o verso 16 e encerrando, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E o que a gente precisa entender desse texto? Vamos voltar ao que acontece nas bem-aventuranças. O que se espera? Se espera uma atitude de ódio da parte do mundo e uma atitude de desprezo diante desses discípulos dessa proposta do reino. O que se imagina que a igreja vai fazer? A igreja não será bem recebida. O grupo de seguidores desse rabino da Galileia, dessa proposta do reino, vai ser mal recebido e vai sofrer perseguição. Mas essa comunidade, esse grupo, essa igreja deve amar o mundo e servir a esse mundo. E, portanto, o que eles devem fazer? A pergunta se torna emblemática e significativa. Será mesmo que essa gente tão frágil, tão completamente desprezível, que está chorando pelos seus próprios pecados, que é gente humilde, que é pacificador, que está alinhada com essa proposta pacífica e um tanto quanto simples de Jesus, será que esse pessoal vai realmente fazer alguma coisa? Eles têm algum poder diante das forças do Império Romano? Eles têm algum poder diante do arsenal bélico que o mundo de hoje tem, com todo o dinheiro, toda a força política, todas as dimensões? Faz algum sentido? Aí vem a santa loucura do Evangelho. A resposta de Jesus é sim, vocês têm um grande papel a desempenhar nessa atitude subversiva desse reino que já começou a conquistar o mundo no coração de diversas pessoas e irá conquistar de maneira completa e total no futuro. E aí então Jesus começa a dizer que os seus súditos, os seguidores da proposta do reino, têm apenas duas tarefas. O que se espera deles é que eles tenham duas funções que eles devem exercer adequadamente. E o que é que eles precisam fazer? A primeira coisa, conforme nós pudemos observar, eles precisam ser sal da terra. E esse sal não pode perder o seu sabor, senão ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas como assim? Que história estranha é essa de sal perder sabor? Sal nunca perde sabor. A gente sabe disso. Qualquer pessoa que compre um pouco de sal, 1 quilo de sal e guarde em casa, depois de 3 anos, vai lá, o sal continua com o mesmo sabor. Como é que se entende isso? Para perceber bem o cenário, é necessário entender que nos dias de Jesus,
estamos pensando aqui especialmente com o que acontece mais na Judéia, mas também em outras partes, a maior parte do sal utilizado é um sal que vem do Mar Morto. Todo mundo conhece muito bem o Mar Morto. É um lugar muito extraordinário, bonito, uma bacia de água muito salgada, que fica na parte centro-sul de Israel, onde desemboca finalmente o Rio Jordão, e que tem mais de 30% das suas águas de sais, e esses sais, na verdade, existem pedaços, cristais de sal, que são cristais brancos, mas não são feitos apenas de cloreto de sódio. Eles são feitos de diversos minerais juntos, e, portanto, uma pessoa pegava uma pedra dessa e usava em casa, e o sal, vamos dizer assim, o cloreto de sódio ia sendo gasto, até que no fim ficava uma pedra branca com outros elementos, um pedaço de, vamos dizer, de pedra de sal, onde o cloreto de sódio tinha acabado e perdia seu sabor. Então aí a gente consegue mais ou menos visualizar o fato de que Jesus está falando de uma realidade que era compreendida por meio daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, a sua mensagem. Então ele vai dizer que assim como alguém pegava um pedaço de sal e fazia isso, da mesma maneira há pessoas que poderiam perder esse sabor que tem a ver com o fato da importância desses súditos do reino não permitirem de jeito nenhum que eles percam a capacidade de impedir a deterioração do mundo à nossa volta. Qual é a função dessa comunidade de seguidores de Jesus? O sal era um elemento positivo na tradição bíblica. As ofertas apresentadas a Deus no Antigo Testamento, conforme Levítico vai nos dizer, nelas deveriam ser acrescentadas aí porções de sal. E a gente entende muito bem no mundo antigo, sem condições de um refrigeramento adequado da carne, do peixe, de outras coisas, o sal é a maneira segura de impedir o apodrecimento das carnes e mercadorias semelhantes. Então, por causa dessa capacidade, o sal se torna a principal metáfora que vai nos falar de uma realidade que envolve a não deterioração do mundo à nossa volta. A maneira pagã de pensar, a realidade desse mundo romano, que é tão voltada para o poder, no ambiente onde os imperadores se proclamam divindades e eles esperam que os outros os adorem, e eles são indevidamente reis e deuses que se opõem ao verdadeiro Senhor, aí nós vamos ter uma outra lógica que aparece aqui, que a esperança desse mundo é que os discípulos de Jesus não permitam que o mundo venha a apodrecer e perca completamente a referência no sentido ético da palavra. Para que a deterioração, a corrupção e a putrefação desse mundo não tome conta de tudo, é necessário que esses discípulos de Jesus façam o seu papel alinhados com as virtudes do reino. Você já imaginou que seria do mundo sem discípulos de Jesus? Ninguém mais teria interesse em se preocupar com doentes, com órfãos, com pessoas necessitadas. Não haveria qualquer preocupação com ética, com qualquer elemento ligado à justiça. Seria, vamos dizer, aquela luta selvagem do mundo sem Deus. Aliás, como era o mundo, vamos dizer, no contexto da própria Europa e dos outros continentes antes da chegada das ideias e práticas da fé cristã. Portanto, o papel dos discípulos de Jesus é não deixar a coisa cair num tal grau de corrupção em que não haja mais jeito de viver na realidade. Não permitir esse apodrecimento. Portanto, isso significa que a atitude de um cristão
de alguém que é discípulo de Jesus é não se corromper de jeito nenhum na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida com relação aos seus padrões morais, é não só viver de maneira justa, mas anunciar essa mensagem de que é necessário um compromisso com a justiça, inclusive o anúncio do próprio juízo de Deus, para que as pessoas tenham temor e tenham um comportamento diferenciado diante da realidade. Essa é a função que aparece em primeiro lugar aqui. A segunda necessidade colocada pelo próprio Senhor é que nós devemos ser luz do mundo. E, claro, a ideia é muito clara, ninguém pode esconder uma cidade que está lá no alto da montanha, ou seja, a luz deve iluminar. Ninguém acende uma candeia, uma lâmpada antiga que servia para iluminar a casa e era colocada naquela casa simples em Israel, num lugar alto, e ninguém poderia colocá-la debaixo de uma vasilha, mas deveria iluminar a casa toda. Da mesma maneira, a pessoa que é discípulo de Jesus, que está alinhada com o reino, precisa ser luz do mundo. E o que é ser luz do mundo? A luz tem um comportamento diferente do ser sal. Luz significa invadir, significa marcar presença, significa influenciar, significa fazer diferença, uma diferença positiva na realidade que está à nossa volta. Isso significa que ser discípulo e estar alinhado com as propostas do reino não significa apenas ter aquela espiritualidade negativa que muita gente tem, que é aquela espiritualidade, eu como um bom servo de Jesus, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu deixo de fazer tais coisas, como se o afastamento e o abandono da realidade à nossa volta seria suficiente. Não. Ser luz do mundo significa levar a realidade do reino, confrontando as trevas nos contextos mais inóspitos e complicados possíveis. Isso envolve o testemunho do cristão em termos das suas palavras, a sua postura perante a vida, mas principalmente o que vai aparecer aí no versículo de número 16, onde o texto diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas boas obras. Por quê? Porque o problema é que talvez esse seja uma das grandes problemas e dificuldades na nossa realidade, quando a igreja tem uma boca muito grande. Fala o tempo todo, sem parar, mas tem mãos muito pequenas, que não correspondem a essas palavras. E o excesso de palavras sem um comportamento adequado, certamente não são compatíveis com a proposta do Evangelho, que não é apenas um crer e um comportar-se de maneira socialmente aceitável, mas é ter uma atitude de demonstração do amor de Deus e da graça de Deus nesse mundo. Portanto, é necessário que aqueles que estão ligados ao reino, que experimentaram essa graça, que receberam essa salvação, tiveram o perdão dos pecados, que estão em sintonia com Deus, comece a mostrar atitudes, obras, ministérios, práticas que reflitam a luz desse reino que confronta as trevas. E que obras são essas? Certamente são obras ligadas às próprias bem-aventuranças que nós ouvimos. Aquele que é pobre espiritualmente, o que chora, o que é humilde, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é puro de coração, que é pacificador e por isso é perseguido por causa da justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas bem-aventuranças, com as suas vertentes fundamentais, atingem a vida de pessoas que vão mostrar misericórdia,
vão mostrar o que é ser pacificador e fazer projetos da graça de Deus que venham apontar para esse reino. Por isso é impressionante como tantas pessoas, através da história, atingidas pela ação incrível do reino, gastaram a sua vida para cuidar de leprosos, gastaram a sua vida para cuidar de crianças, para se dedicar ao ensino e estudo da palavra divina, gastaram a sua vida como professores, gastaram a sua vida sendo luz, fazendo diferença, confrontando o mundo de trevas e mostrando paz, justiça, equidade, bondade, amor de Deus. Quando a gente mostra essa graça de Deus concreta na vida de pessoas que não podem, não devem merecer nada, nós sinalizamos que o reino chegou e apontamos para essa grande realidade. Por essa razão é que a gente vai ver duas coisas muito impressionantes e especiais. A primeira é que o reino de Deus, na proposta de Jesus, não sugere uma coisa de natureza macro, não sugere uma entidade abstrata, não se preocupa com mudança de sistemas, não entende que a questão é trocar a lógica e o fundamento das coisas, não. A aposta é no coração da pessoa e na vida do indivíduo, que faz toda a diferença. Porque quando alguém encontra uma pessoa que está alinhada com o reino, cuja proposta de vida é diferente, o impacto que isso traz é absolutamente incrível. A ideia é que a salvação do mundo não é feita por grandes mudanças no ambiente macro, mas na vida de indivíduos que, mudados pelo reino e envolvidos com esse amor que se manifesta nos projetos do reino, essas pessoas é que vão salvar o mundo. Deus nunca chamou organizações e sistemas, sempre chamou indivíduos que, atingidos pelo poder e a graça divina, fizeram toda a diferença na história. E a segunda coisa é que as pessoas vão ver essas obras que estão relacionadas com o reino, essas obras, filhas das bem-aventuranças, e elas vão glorificar o Pai que está no céu. Elas vão enxergar a Deus através dessa atitude. Elas vão ver de fato quem é o rei e, portanto, a sua postura, a sua atitude será completamente diferenciada. Para que a gente entenda com mais clareza tudo que está ouvindo, tudo que está envolvido, melhor dizendo, na proposta de ser sal e luz, eu queria mais uma vez fazer com que você pense e entenda e sinta comigo a força de uma tradução contemporânea que traz esse texto para a nossa realidade. Vamos ver Mateus 5, de 13 a 16, na versão A Mensagem. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros
vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Talvez a gente pense tantas vezes que aquilo que vai fazer diferença no mundo é uma grande ideia de uma pessoa muito inteligente. Ou talvez seja aquela mudança política esperada. Ou talvez a questão seja resolvida pelos verdadeiros recursos econômicos. Ou talvez pela organização mais correta e mais bem estruturada. Por incrível que pareça, proposta do reino, proposta de Jesus, e que a solução está na sua vida e na minha vida, quando o poder do reino quebra as defesas do nosso coração. E a gente fica sintonizado com essa graça, com esse amor, com essa misericórdia de Deus. E de fato faz diferença na vida de pessoas que são amadas por Deus e passam a descobrir Deus de amor, de graça, o Deus do reino, o Deus que o sermão do mundo. Entendendo o projeto de Jesus sobre o reino, vendo a marca desse reino aí nessas virtudes extraordinárias da conquista, que são as bem-aventuranças, e entendendo o papel do cristão como ser sal e luz nesse mundo sem Deus e marcado pela vingança, pelo ódio, pelas guerras, pelos conflitos, pelo pecado, pela alienação e distanciamento em relação a Deus. A pergunta que se levanta, já que Jesus está sempre interagindo com as alternativas religiosas do seu tempo, e também a prática e a vida que existia no contexto pagão, o assunto que vai aparecer na sequência tem a ver com a lei de Deus. Afinal de contas, Jesus está apresentando o quê? Apresentando novas ideias religiosas, são conceitos que não existiam antes. Nós estamos vendo até agora que a ideia de reino, que essa ideia de bem-aventurança, que tudo aquilo que tem sintonia com o que Jesus está fazendo, está fundamentado na Escritura Sagrada. Tem a ver com a lei e com os profetas. E afinal de contas, então, o que se pode pensar sobre a lei de Deus? Já que uma das grandes confusões e dificuldades que havia nos dias de Jesus está relacionado com o pano de fundo religioso na época. Nesse contexto, nós vamos encontrar gente que é religioso de uma posição mais elevada, que tinha uma relação de aliança mais próxima com os romanos, que tinha uma postura mais ligada ao templo, aos rituais, que são os famosos saduceus. Geralmente eles estão mais distanciados de Jesus. Nós vamos ter também aqueles que são os religiosos diferentes, que romperam com o sistema, estão decepcionados com o templo, com o sistema que existia na época, que é o caso de gente como o pessoal que vivia na comunidade de Qumran, comunidade Yahad, geralmente relacionada com os essênios, que eram aquele grupo de pessoas que não acreditava mais no sistema religioso vigente e que tinha uma postura, vamos dizer, de ruptura, e ruptura marcada por bastante conflito interno. Para a gente pensar na comunidade Yahad, a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, aguardando aí o final dos tempos, essa espiritualidade do deserto, distanciada, existia nos dias de Jesus. E, claro, como nós certamente conhecemos muito bem,
Os fariseus, que eram aqueles de quem a gente mais esperava como representantes de uma vida religiosa muito sintonizada com a palavra divina. Os fariseus levavam muito a sério o que estava escrito na Bíblia, especialmente na Torá, memorizavam, estudavam o texto e eram meticulosos na tentativa de guardar a lei e obedecer aos seus preceitos. É do farisaísmo que se desenvolve depois aquilo que a gente vai conhecer como o judaísmo rabínico. E a gente às vezes se confunde um pouco, porque o Novo Testamento critica tanto os fariseus, parece que eles são as piores pessoas do mundo, mas a razão da crítica é porque deles se esperava o melhor por causa da sua relação com a palavra divina. E nesse cenário, então, a gente começa a entender o que Jesus vai dizer quando ele vai tratar da lei e compreender como é que isso se entende adequadamente no Sermão do Monte. Então, começando no versículo 17, o texto de Mateus vai dizer o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos o que esse texto de Mateus vai nos dizer, vai ficar bem claro que Jesus em nenhum momento tem qualquer ideia de que a lei não tem valor e que é uma coisa ultrapassada e deixada para trás. Muito pelo contrário. As palavras de Jesus vão estar em sintonia com o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos capítulo 7, que a lei é santa, justa e boa. A lei é a expressão da vontade divina e aquilo que foi revelado na própria Torá, nos seus 613 mandamentos. E alguém até pode perguntar, dizendo, mas espera aí, essa lei não tem tantas coisas que não fazem sentido? De certa forma é verdade que muitos dos mandamentos da lei, que são o que a gente pode dizer de mandamentos cerimoniais, há uma ideia no Novo Testamento de que isso se cumpre na pessoa de Cristo como Messias, como Salvador. Por exemplo, os sacrifícios são sombra daquilo que Cristo veio ser, mas não há nenhum problema no mandamento em si, como se ele fosse incorreto ou imperfeito. Existem mandamentos que são políticos, que são mandamentos que envolvem a ordem social e que os princípios deles são válidos e devem ser entendidos em função do fato de Israel ser uma teocracia no Antigo Testamento. E claro, e mandamentos de ordem moral e de ordem teológica que são não só validados e até mesmo reforçados no Novo Testamento. Então há uma ideia muito incorreta de muita gente que imagina o seguinte, que a lei é uma coisa que não vale nada porque ela é antiga, é do Antigo Testamento, e Jesus veio cancelar essa lei e facilitar a nossa vida em 3 vezes sem juros. Que agora vai ser tudo fácil, tranquilo, porque a graça, sim, é uma situação muito melhor, mais tranquila. Jesus veio facilitar a nossa vida. A ideia do Sermão do Monte, a ideia do Novo Testamento é exatamente ao contrário disso. Então ele vai reforçar o fato de que a lei e os profetas, ele veio cumprir. E a ideia por trás dessa palavra cumprir envolve o sentido em que Jesus veio não só tornar real essa realidade, ele veio expor com mais clareza e exatidão o que significa isso. E a coisa é tão séria que ele vai dizer, os céus e a terra podem até desaparecer, mas nenhuma letra da lei
cairá ou será deixado de lado até que tudo venha a se cumprir. Interessante que ele vai mencionar, né, que nenhum Yod, que é uma letra pequenininha, ou Yud, que equivale a um tracinho que é meia linha, vai desaparecer da lei até que tudo se cumpra, e ainda a diferença que é apenas um dentinho entre um Beit e um Kaf, por exemplo, do alfabeto hebraico, que nenhum deles vai desaparecer até que tudo venha a se cumprir. Aí ao ouvir isso você certamente vai imaginar, mas espera um pouco, isso não está confuso? Jesus não disse várias vezes, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês uma coisa diferente? A pergunta é, quem são os antigos contra os quais Jesus se coloca aqui? Esses antigos seriam a lei? É claro que não. Jesus não está dizendo que ele está apresentando uma palavra diferente daquilo que é palavra divina revelada. Ele está dizendo que alguns antigos intérpretes da lei, diferentes da proposta original que a gente vai encontrar na lei, que essas pessoas foram por um caminho diferente. Então, algumas das suas palavras está em confronto direto contra escribas e fariseus e até mesmo, talvez, envolva alguns saduceus. Às vezes ele está pensando de maneira diferente dessas comunidades que vivem no deserto, por exemplo, buscando uma espiritualidade de fim de mundo e de oposição aos filhos das trevas. Quando a gente entende isso, a gente vai ver que, de fato, o texto de Mateus vai nos mostrar que a lei de Deus tem todo o seu valor e quem desobedecer será chamado menor no reino dos céus, para que ninguém imagine que o interesse de Jesus era estabelecer uma relação de ruptura contra aquilo que a palavra divina tinha sido apresentada ao povo de Deus desde os tempos de Moisés. Então, ele vai adiante e aí ele vai dizer algo dos textos talvez mais valiosos, impressionantes e importantes que a gente vai encontrar em Mateus capítulo 5. Preste bem atenção, porque aí nós temos um elemento de muita importância e muito valor. Ele diz, pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qual que é a questão? A questão é a seguinte, os fariseus e mestres da lei, pessoas observantes da lei, que estavam o tempo todo estudando as leis do Pentateuco, da Torá, e dizendo o seguinte, é necessário cumprir isso que a Torá nos diz. Mas dois problemas existiam na maneira desses religiosos entenderem a lei de Deus. O primeiro era imaginar que o cumprimento da lei tem a ver com uma observância técnica e literal do mandamento, sem levar a sério o que está por trás do mandamento, ou seja, o espírito do mandamento. Para a gente ter ideia do que significa isso, é mais ou menos como acontece hoje no nosso ambiente jurídico. Tantas vezes uma pessoa que entende da lei, ao analisar ou trabalhar com um contrato, procura ao máximo possível ficar dentro da lei e usar a brecha para fazer aquilo que tem vontade. Da mesma maneira, essa religiosidade legalista procurava, sem ter qualquer relação de coração com Deus, de amar a Deus e fazer a sua vontade, essa relação que aparece nas bem-aventuranças, esse pessoal tentava cumprir a lei, mas ao mesmo tempo, vamos assim dizer, dava um jeitinho para que a lei se adequasse às suas necessidades. Jesus, por exemplo, confrontou várias vezes, por causa da maneira como eles entendiam o Shabat, o famoso sábado. Jesus disse, qual é de vocês que quando o seu jumento ou o seu boi cai num buraco no sábado, você não dá um jeito de retirar? Quer dizer, a lei funciona, mas não muito.
A ideia era uma observância puramente literalista e impensada e às vezes facilitadora para que a pessoa fizesse o que ela bem entendia. E a outra questão é a maneira que nós vamos ver completamente diferente daquilo que nós vamos descobrir na própria leitura do Antigo Testamento. É a ideia que a pessoa que obedece legalisticamente o mandamento da lei torna-se justo. Ele torna-se o que a gente chama de um tzadik. Quando Paulo vai discutir esse assunto, por exemplo, em Romanos, ele vai dizer, peraí, vocês nunca leram a Bíblia direito? Vocês não viram que Abraão foi chamado de justo antes da existência da lei? Que Abraão foi considerado justo diante de Deus antes de ter sido circuncidado? E que, na verdade, a justificação acontecia por meio da fé? Gênesis 15, versículo 6, creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Que ninguém no Antigo Testamento foi declarado justo por ter obedecido a Deus. A lei nunca justificou ninguém. Então, numa proposta diferente dessa ideia de adquirir justiça por uma prática legalista de mandamento, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Que coisa é essa? A lei foi dada no Sinai, na aliança que Deus faz com Israel, cujo mediador é Moisés. Nós vamos ver os detalhes disso de Êxodo 19 até o final do capítulo 24. Essa lei, cujo resumo aparece no capítulo 20 de Êxodo, com os 10 mandamentos, repetidos em Deuteronômio capítulo 5, essa lei era uma lei escrita em tábuas de pedra que vinham como mandamentos a serem entendidos, obedecidos e praticados. Quando o povo vai para o exílio, quando o povo é condenado como alguém que quebrou essa aliança, que era uma aliança bilateral, Jeremias capítulo 31 vai dizer algo que é repetido lá no livro de Hebreus, tão importante, que é o seguinte, que agora haverá uma lei que será escrita nessa nova aliança, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei, em vez de ser uma referência externa em tábuas, ela se torna uma referência interna para essa pessoa que está agora no reino. Quer dizer que a ideia não é mais fazer a minha vontade e olhar para as leis externas e tentar ver como é que eu consigo continuar fazendo aquilo que eu quero e eu dou um jeito de driblar essa lei que está aqui. Não. A justiça de quem pertence ao reino é muito superior a um religioso legalista. É muito mais fácil ficar procurando, vamos dizer, pelo em ovo, procurando detalhes, se é mais fácil eu fazer tantas orações por dia, durante tantos minutos, ler esse salmo tantas vezes na igreja, fazer isso e aquilo. Isso é muito mais fácil do que perdoar quem me ofendeu, de que amar uma pessoa que não tem nada a ver comigo, de entregar minha vida para ser bênção no mundo e diante de Deus, de não me corromper, mesmo quando eu vá levar vantagem, de fazer aquilo que está ligado ao reino. Por isso Jesus diz, aquilo que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, agora o cidadão do reino, o súdito, que de fato se submeteu ao rei, essa pessoa é que vai cumprir a lei. A lei do jeito que Deus deseja, que tem a ver não com a sua literalidade apenas, mas com o objetivo último, final, por trás da sua intenção, é possível a esses que passam a seguir a Jesus cumprir adequadamente as exigências do reino. Por isso que se a justiça de vocês não ultrapassar, não ir além, não for muito maior que a dos escribas e fariseus, vocês não estão no reino, vocês não fazem parte do reino dos céus. Uma pessoa meramente religiosa, que observa mandamentos e que fica contabilizando a sua justiça,
está longe do reino de Deus. Diante dessa realidade, que Jesus veio, vamos assim dizer, literalmente encher, no sentido de cumprir a lei, e que a sua postura envolve um cumprimento e uma exposição dessa lei contra a maneira como os religiosos, por incrível que pareça, facilitavam a lei, porque o pressuposto é que a lei era uma coisa ruim, uma coisa dura, difícil e complicada, e que a gente se atinha à sua literalidade para não entrar numa situação mais complicadora. Então, no final das contas, a ideia era facilitar a vida da gente, dizendo, olha, eu não descumpri a lei, olha, eu não fiz isso, olha, eu briguei com fulano e acabei machucando, mas ele morreu depois, eu não tenho nada a ver com isso, eu não descumpri o mandamento, não se pode provar que eu matei. É como muita gente hoje, procurando se defender juridicamente, em vez de confessar a verdade e se arrepender, sempre tenta provar que é inocente mesmo sabendo que não é. Diferentemente dessa atitude, Jesus vai falar sobre esse súdito do reino que é muito diferente. Como aquele cidadão, a vida toda procurado pelas autoridades, que era um matador implacável, um dia ele tem um encontro com o Senhor do reino, se arrepende, muda de vida e resolve se entregar às autoridades, dizendo, eu mereço ser punido. O que foi que causou a diferença foi o poder incrivelmente, absurdamente impressionante do reino que traz a mudança de dentro para fora. Essa justiça que vem de dentro, Jesus vai colocar o contraponto a partir do verso 21, exatamente falando sobre o mandamento que aparece lá no Decálogo, não matarás. E então ele vai dizer no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que na visão religiosa, o problema era simplesmente prestar atenção ao mandamento de não matar, que significa não cometer assassinato. Jesus vai aprofundar a questão dizendo, veja, o problema não é o cometer o assassinato. O problema é o que leva uma pessoa a cometer assassinato. E a verdade é que a gente talvez não tenha cometido assassinato porque nós não tivemos oportunidade, faltou arma, faltou alguma coisa na mão que resolvesse a coisa dessa maneira. Mas o texto vai nos dizer que Jesus diz que qualquer pessoa, literalmente, como nós vemos lá, que se irar contra o seu irmão. Ou seja, há uma dimensão de ruptura com o próximo, que nos leva a odiar uma pessoa que já é o combustível suficiente para tirar a vida de alguém. Portanto, Jesus agora vai trabalhar na dimensão das nossas intenções, daquilo que envolve a raiz, o elemento profundo por trás da letra do mandamento. E a dimensão da cura que a proposta do reino quer trazer para o nosso mundo, é claro, não adianta a gente simplesmente colocar leis, mudar sistemas, quando todo mundo está se odiando por dentro. É necessário a cura interna. Interessante, por exemplo, ver o Novo Testamento, quando você vê a história de Onésimo e Filemon, o escravo e o dono de escravos. Em vez do Novo Testamento gastar o seu tempo tentando destruir uma instituição como a escravidão, ele muda o coração dos dois que subversivamente, por meio do amor cristão, fazem com que a ação
da proposta da escravidão seja neutralizada pelo poder do Evangelho. Então, quando a gente entende isso, aí sim nós vamos ver o que Jesus está querendo dizer. E é interessante ele ir adiante dizendo o seguinte: aquele que chama o seu irmão de racá ou de tolo, uma palavra aramaica que aqui tem sentido religioso. É mais ou menos como se eu dissesse aquele que chama o seu irmão de herege, de pessoa condenada por Deus. Porque este é o grande detalhe. Não é à toa que a Bíblia nos mostra que o primeiro assassinato da história, em Gênesis capítulo 4, na história de Caim, começa num culto. Caim e Abel vão trazer a sua oferta ao Senhor. Caim é reprovado, fica com raiva e inveja de Abel e mata Abel. Exatamente no ambiente religioso é que nós vemos muitas vezes o maior sinal da maldade humana, porque a esfera religiosa parece nos dar uma liberdade, permitir um álibi para fazer certas coisas, ainda que de maneira inconsciente. Então, na tentativa de dizer que o sujeito é mais justo, mais correto, ele se permite a uma ira rejeitável por Deus e ele considera o seu irmão digno do fogo do inferno. Quanta maldade na história foi feita em nome da religião e até mesmo, por incrível que poderia se imaginar, em nome de Cristo. A pessoa que faz isso, diz o texto, corre o risco de ser lançada no fogo do inferno. Qual é o problema? O problema é o meu egoísmo, a minha autocentralidade, que me dá licença de ter ira e de odiar e guardar ressentimento contra alguém. Quem assim procede é como quem comete o assassinato. O texto prossegue, Jesus vai dizer: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso quando ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É muito interessante observar o que a palavra de Jesus ligada ao reino vai nos apresentar aqui. Fica muito claro que a descrição do ambiente, quando uma pessoa vai cumprir exatamente a sua obrigação religiosa, da mais esperada possível, fazer doações, entregar oferta, que é possível ter essa atitude guardando ressentimento e ódio no coração. Então, a ideia do reino é não permitir que a estrutura religiosa externa e que a pretensa atitude de guardar o mandamento na letra da lei venham encobrir e destruir aquilo que envolve o elemento interno de relação com o reino fundamentado nas bem-aventuranças. Não permita que isso aconteça. Então, se você está no centro da adoração e você percebe que existe ódio, assassinato reinando no seu coração, tome uma atitude urgente em relação a isso. Vá imediatamente romper com esse sentimento. Ou seja, a atitude de quem está ligado ao reino é semelhante à do pacificador. Não permita que isso envenene o seu coração. Tome você a atitude de humildemente se aproximar dessa pessoa e não permitir que isso destrua você por dentro. Portanto, a proposta de Jesus, ao contrário do que a gente pode imaginar, é a proposta mais absurda possível do ponto de vista humano. Porque ela diz para a gente que Deus não está interessado em religião, que Deus não está interessado em comportamentos formais que preenchem um determinado
currículo esperado de pessoas boazinhas que aparecem na igreja, especialmente no final de semana. A proposta é uma mudança radical, é uma proposta de colocar o nosso coração em xeque e absolutamente sem defesa diante da grande proposta do reino, de ser sal, de ser luz, de fazer diferença, de ser motivado por esse amor e não permitir que aquilo que destrói o nosso mundo, as armas da morte, que são tão poderosas, venham a destruir a nossa vida com o próximo e com Deus. A proposta de Jesus é que o reino seja vencedor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. E ao ouvir as palavras do Sermão do Monte, ajoelhe-se, humilhe-se, desista da sua religião, examine o seu coração, porque o veneno da morte sempre estará nos assombrando, a não ser que nós venhamos a nos render diante daquele que é o Senhor da paz, o Senhor da graça, do amor, o Senhor das bem-aventuranças, o Senhor da lei de Deus, o Senhor das palavras do Sermão do Monte.